Uma comunidade quilombola da Paraíba aguarda a assinatura de um decreto presidencial para definir a situação onde vivem 800 pessoas. Inicialmente, a Justiça determinou agilidade na conclusão dos trabalhos pelo INCRA, mas entendeu que o Poder Judiciário não pode determinar o prazo para essa desapropriação porque o processo não depende apenas da instituição. A repórter Thalita Marques foi até Caiana dos Crioulos para conhecer essa história de luta e resistência quilombola. Pés que tocam o chão de terra batida com a força de uma comunidade inteira, no ritmo de uma cultura centenária, negra, resistente, quilombola. Estamos falando de Caiana dos Crioulos, em Alagoa Grande, zona rural da Paraíba. Uma comunidade que se autodefiniu como remanescente quilombola e recebeu o certificado da Fundação Palmares em 2008. Os primeiros moradores de Caiana teriam se instalado na área rural de Alagoa Grande há cerca de 150 anos. Eles já foram mais de 2.000. Hoje somam em torno de 130 famílias com 800 pessoas. A origem do povoado não está bem definida. Uma das possibilidades é de que havia chegado um navio com negros escravos no litoral da Paraíba e que um grupo teria se rebelado e acompanhando o curso do rio Mamanguape, que vai para aquela região de Alagoa Grande, dali teria se originado essa comunidade. Essa é uma. A outra possibilidade também é que teria sido originada do quilombo de Palmares. Uma terceira possibilidade é que os primeiros moradores do local teriam sido ex-escravos de fazendas que faliram e ali permaneceram. Por se tratar de comunidade remanescente dos quilombos, a Caiana dos Crioulos é protegida pela Constituição Federal, especialmente quanto à garantia de propriedade das terras que ocupam. O local onde eles vivem é de difícil acesso. A única forma de chegar lá é por uma estrada de terra. São cerca de 15 quilômetros de muitos buracos, que deixam vários veículos pelo caminho. A estrada de Caiana precisa se ajeitar. Quando o ônibus enche de gente, o trator tem que arrastar. Sai de um buraco e cai no outro, não tem como desviar. Veja a hora um acidente, só Deus para nos ajudar. Quem entoa o canto de apelo por uma estrada melhor é Severina, mais conhecida como Cida. Ela é presidente da Associação de Moradores de Caiana dos Crioulos. Nasceu na terra onde os pais moraram e não pretende sair dela. Para mim é um ponto de vida, né? Porque assim, se a gente não tem terra, a gente não tem nada. Há mais de 20 anos, os moradores de casas simples e que cultivam a lavoura para consumo próprio deram entrada no pedido pela regularização das terras. Em 2005, o processo foi iniciado no INCRA, mas até hoje os quilombolas não receberam o título dos 646 hectares ocupados por eles. Eu diria que seria até pouco nós falarmos numa questão de dívida histórica, né? Sem dúvida isso existe, mas mais do que isso é reconhecer a potencialidade desses grupos sociais na nossa sociedade contemporânea. Devido à demora, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça Federal da Paraíba pedindo agilidade na conclusão do processo. Na primeira instância, o INCRA recebeu prazo de 2 anos para concluir o trabalho, mas recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, porque considerou o prazo impossível de ser cumprido. O processo de reconhecimento de uma área quilombola, ele contém várias etapas importantes que precisam ser respeitadas, certo? A gente precisa considerar que nesses últimos 10 anos a legislação aí mudou muito. Então o INCRA tem um cuidado, um zelo muito grande nesse sentido, para que a gente construa um relatório que ele não seja contestado de forma incisiva lá na frente, né? Ou que a instituição tenha argumentos para se colocar na defesa dos quilombolas. Nesse período, um dos proprietários das terras teria impedido a comunidade de cultivar alimentos na área mais produtiva e arrendou parte do terreno para a criação de gado. Os quilombolas que vivem do que plantam sentiram na mesa a escassez da comida. Onde a gente vive aqui, no mesmo setor, planta, mas é assim, é muito pouco, não dá para sobreviver. A área de Caiana dos Crioulos já foi reconhecida pelo governo federal como terras de comunidade remanescente quilombola. Agora o povoado aguarda a assinatura do presidente da República
do decreto que declara a região como área de interesse social para fins de desapropriação. A partir daí, o INCRA volta à Caiana dos Crioulos para fazer uma avaliação das terras e definir o valor da propriedade. Com o processo judicial em andamento, a desapropriação pode acontecer a qualquer hora. Por isso, ainda não é possível dizer um prazo para que tudo seja passado para o nome da comunidade. A gente não tem domínio sobre esse prazo especificamente, tá? Mas o que a gente pode assegurar é que a instituição vai trabalhar para que a gente possa ter a maior celeridade possível. E como o processo foi muito bem montado na primeira fase, nós teremos certamente um prazo um pouco mais tranquilo quando chegar na esfera judicial. O processo judicial pode demorar mais do que o previsto, se houver contestações. Geralmente há uma contestação dos proprietários, geralmente é designada uma perícia judicial, para o juiz designa uma perícia para aferir o valor do mercado do imóvel. Depois a sentença vai definir por sentença, aí com sujeito a recursos. Após análise da segunda turma, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região excluiu o prazo de 2 anos dado ao INCRA para a conclusão do processo de titulação das terras. O relator entendeu que o andamento dos trabalhos não dependia apenas da instituição, que não era possível determinar um prazo devido aos trâmites legais que precisam ser cumpridos. No caso concreto, para que houvesse a demarcação, eram necessárias várias ações anteriores, inclusive aquisição de terra, desapropriação, estudos, e mesmo que o Estado desse prioridade número 1 a isso, não poderia realizar com a presteza que se exigia, e o que podia ser realizado vinha sendo realizado. Daí porque a decisão entendeu que a ação era improcedente, porque não se podia constranger o administrador a eleger aquela prioridade e não outra, e ainda que elegesse aquela, a fazê-lo com o tempo que se postulava. Após toda a conclusão do processo judicial, com a definição do valor do imóvel e com a transferência do domínio para o INCRA, aí sim que vai haver a titulação, no caso a titulação em nome da associação, né, quilombola. Enquanto aguarda o fim do processo de titulação das terras, a comunidade mantém viva a cultura dos antepassados. Eu só vou deixar um dia que eu morrer, mas enquanto eu não morrer, eu vou estar dançando ciranda e coco de roda. Só saio aqui disseram de quando Deus me levar. A gente não troca por lugar nenhum. A presença dessas comunidades possibilita a gente entender a região, a história da gente, ajuda a gente a perceber quais foram todos os processos de dominação que essas comunidades foram submetidas. Para eles, Caiana dos Crioulos não é um simples espaço de terra para plantar e sobreviver. Significa mais. Felicidade, amor, vida, união, alegria, força, família, sobrevivência, resistência.